Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 30 de abril de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na ordem dos 93.400 dólares americanos, com uma queda ao longo dessas últimas 24 horas de 1,5%. Queda essa que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado em diferentes proporções. O Ether, por exemplo, segundo maior criptoativo do mercado, está na ordem dos 1.750 dólares americanos, com uma queda ao longo desse último dia de 3,7%. XRP, por exemplo, está caindo mais de 5%, Solana está caindo mais de 4%, Dogecoin caindo mais de 5%. Enfim, todo o mercado cripto, de uma forma geral, tem patinado ao longo desses últimos dias por dúvidas sobre a economia americana. Dúvidas se vai ter uma recessão esse ano ou não, sobre os indicadores macroeconômicos que foram divulgados, mas de qualquer forma isso é algo que a gente vai debater mais profundamente ao longo do episódio de hoje. No dia de ontem, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram um saldo positivo, bem menor do que o que a gente estava tendo ao longo dos últimos dias, mas ainda bem positivo. Os ETFs de Ether Spot tiveram um inflow de 1.927 unidades de BTC. E menção honrosa para o ETF da BlackRock, conseguiu ultrapassar a marca de 600 mil BTC sob gestão. Marca muito significativa e muito simbólica. Um único ETF tem mais de 600 mil Bitcoin. Se a gente levar em consideração que só irão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin, a gente vê a grandeza que esse ETF já tem. E no dia de ontem, o ETF de Ether Spot também teve inflow pelo quarto dia consecutivo. No dia de ontem, a gente teve uma entrada nesse ETF de 10.226 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 18,4 milhões. Uma entrada menor do que a gente tinha visto nos dias anteriores, mas ainda assim uma entrada bastante expressiva. Ainda mais se a gente levar em consideração que é o quarto dia consecutivo de inflow no ETF de ETH e que fazia tempo que a gente não tinha tanto inflow assim nesse ETF. A gente chegou a ter quase 10 dias consecutivos de outflow, quase 10 dias consecutivos de saída. Então, 4 dias seguidos de entrada é algo bastante importante para o ETF de Ether Spot do mercado americano. Mercado americano esse que está em queda também. Nesse instante o S&P 500 está com uma queda superior a 1,5%, que para a bolsa é muita coisa. A Nasdaq está com uma queda superior a 2%, Dow Jones com uma queda superior a 1,2%. Então a gente vê que o mercado financeiro global como um todo está em queda, especialmente o americano, graças também aos dados divulgados do primeiro trimestre desse ano. A gente teve o PIB retraindo levemente, e além disso, além do PIB retrair levemente, a gente também teve acesso a algumas métricas de taxas de emprego criadas ao longo desse primeiro trimestre. Foi divulgado no dia de ontem, e a gente viu que a economia americana, de fato, teve uma leve desaceleração. O relatório de março de 2025, que foi publicado no dia de ontem, do resumo de abertura de empregos e rotatividades de mão de obra, mostrou uma queda para 7,19 milhões em relação aos 7,57 milhões de fevereiro, abaixo da previsão de 7,48 milhões. Ao passo que isso está fazendo o mercado ter essa queda, por causa dessa retração econômica, desse possível esfriamento da economia, isso pode acabar significando também uma redução da taxa de juros no médio prazo, justamente porque a economia estaria desaquecida. De qualquer maneira, não é isso o que os apostadores da Polymarket acreditam. Nesse instante, na próxima reunião do Fed, que vai ser dia 7 de maio, o mercado acredita que a gente não vai ter alteração da taxa básica de juros. 92% está apostando que não vai ter nenhuma mudança, 8% está apostando que vai ter uma queda de 25 pontos percentuais, 0,8% uma queda de 50 ou mais e 0,3% acreditando que vai ter um incremento, um aumento de pelo menos 25 pontos percentuais. De qualquer forma, 92% acreditam que não vai ter mudança, que nesse instante tem de fato se demonstrado a aposta mais segura, né, digamos assim, que não vai ter nenhuma mudança. De qualquer forma, a gente vai acompanhar de perto o desenrolar desses dados macroeconômicos que começaram a ser divulgados no dia de ontem, né, desse primeiro trimestre de 2025 do mercado americano, porque sem sombra de dúvidas isso pode e vai impactar todo o mercado financeiro, que acaba englobando claramente o mercado cripto. Dando continuidade ao episódio de hoje e ainda falando sobre Estados Unidos e criptomoeda, o ETF de Dogecoin está avançando em meio a uma nova postura da SEC. No dia de ontem foi protocolado um novo pedido de ETF, e dessa vez da Dogecoin, da maior meme coin do mundo. Esse ETF ele foi protocolado pelas gestoras 21 Shares e seria negociado justamente na Nasdaq, né? Seria listado e negociado na Nasdaq. Naturalmente, a gente ainda precisa da aprovação da SEC
para ter o início de negociação desse ETF. O que a gente teve foi, de fato, um pedido de listagem, um pedido de negociação, só que a SEC ainda vai analisar e decidir se aprova ou não. De qualquer forma, olhando a própria Polymarket, essa casa de apostas descentralizadas que está acertando tudo, acertou a eleição americana, foi a primeira a indicar também a virada no Canadá, que os Liberals acabaram de ganhar a eleição. A primeira casa de apostas que começou a indicar uma tendência de vitória dos Liberals foi a Polymarket. E na Polymarket, nesse instante, está indicando 73% de chance da gente ter um ETF de Dogecoin aprovado ainda ao longo do ano de 2025. E, de fato, isso parece muito provável. Parece muito provável que a gente tenha um ETF de Dogecoin, muito provável que a gente tenha um ETF de XRP, muito provável que a gente tenha um ETF de Solana e Litecoin também ao longo desse ano. Isso porque a SEC teve uma mudança de diretoria, teve uma mudança de administração, e o Paul Atkins, que é o atual presidente, o atual chairman da SEC, é uma pessoa extremamente voltada para a indústria de criptomoeda. E com os ventos mudando, com a maré mudando, provavelmente ao longo desse ano a gente vai ter uma enxurrada de novos ETFs de criptomoeda no mercado americano. Dando continuidade ao episódio de hoje, uma mensagem, um alerta para você que tem SUI na carteira. SUI, nesse instante, é o 11º maior criptoativo do mercado e está com uma desvalorização ao longo desse último dia de 4%, mas mesmo assim está com uma alta acumulada ao longo da última semana superior a 12%. Cada unidade de SUI, nesse instante, está em 3,4 dólares. Mas qual é o alerta? Amanhã, quinta-feira, 1º de maio, vai acontecer um desbloqueio de 74 milhões de tokens SUI. Com isso, naturalmente, a gente pode ter um aumento da pressão vendedora que pode levar a alguma instabilidade do preço da criptomoeda. De qualquer forma, se a gente olhar o volume negociado nas últimas 24 horas de SUI, a gente vai ver que teve 1,5 bilhão de dólares de negociação. O total supply, ou seja, a total oferta circulante de SUI é de 10 bi e nesse momento está com 3,25 bi já em circulação e 6,75 bi bloqueados. E desses 6,75 bilhões de tokens bloqueados, 74 milhões vão ser desbloqueados amanhã. Parece um número pequeno, talvez isso não tenha uma influência tão grande no preço, mas de qualquer forma, vale a atenção, vale o heads up. Amanhã a gente vai ter esse desbloqueio, o que pode causar uma volatilidade maior do que nas outras criptomoedas do token da SUI. Então, tem SUI na carteira, muita atenção, muita cautela, busca dar uma estudada nos movimentos e fique atento para acabar não perdendo dinheiro. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, o diretor do FMI disse que El Salvador não está comprando Bitcoin com dinheiro público. É isso mesmo, em uma coletiva de imprensa no último dia 26, o diretor do FMI chamado Rodrigo Valdez, que é um ex-ministro chileno, confirmou, na verdade ele afirmou que El Salvador não tem comprado mais Bitcoin, não pelo menos com dinheiro público. O evento contou com a moderação de Julie Ziegler, que também é funcionária do FMI. Em dado momento, ela leu uma questão enviada pelo Ion Group, uma empresa de dados com sede em Londres, que mostrou interesse em El Salvador e sua relação com Bitcoin. Em resposta a essa pergunta, o diretor Valdez declarou que o país da América Central segue comprometido com o FMI e não tem acumulado bitcoins pelo setor fiscal. Na prática, significa que El Salvador não tem mais comprado bitcoin com dinheiro arrecadado em imposto da população ou até mesmo utilizando o Tesouro Nacional. Depois dessa resposta, o que a gente fica, na verdade, é sem entender o que está acontecendo, porque El Salvador tem sim acumulado Bitcoin. O endereço da carteira de El Salvador é um endereço público e a gente consegue ver que diariamente são acumulados, são comprados pelo menos um BTC. Inclusive, em diversas declarações, o presidente salvadorenho, o Nayib Bukele, declarou que não irá parar de acumular Bitcoin, que essa é a principal estratégia de El Salvador, pensando no longo prazo. Inclusive, se você quiser ver também a carteira de El Salvador, você consegue. Essa é a maravilha da blockchain. Tudo é público, tudo é transparente. Se você acessar a Arkham Intelligence, você vai conseguir ter acesso às carteiras mapeadas dos principais países do mundo, os principais países que têm Bitcoin, que têm criptomoeda. Então lá a gente consegue ter acesso à carteira dos Estados Unidos, a gente consegue ver o quanto de cripto tem os Estados Unidos, a gente consegue ver a carteira de UK, do Reino Unido, a gente consegue ver a carteira do Butão, que faz mineração de Bitcoin. Então é assim, inclusive, que a gente consegue ver quando o Butão faz alguma venda de Bitcoin para poder pagar alguma coisa, né? E também, naturalmente, a gente consegue ver a carteira de El Salvador, que nesse instante, no dia 30 de abril
de 2025 tem 6.162,18 BTC. Inclusive, já tem uma compra aqui do dia 29 de abril de um BTC, tem uma compra do dia 28 de abril de outro BTC, do dia 27 de abril de outro BTC, e a gente vê que tem pelo menos a compra de um Bitcoin por dia. E, de novo, de acordo com declarações do Nayib Bukele, isso não irá parar. Não sabemos, então, da onde está vindo esse dinheiro, já que o FMI falou que não está utilizando dinheiro público. Na minha opinião, não faz muito sentido. Mas, de qualquer forma, vamos acompanhar, porque provavelmente vai ter alguma declaração aí do Nayib nos próximos dias sobre isso. Mas, de qualquer maneira, a blockchain é transparente e a gente vê que El Salvador está, sim, acumulando Bitcoin. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, um alerta, especialmente para quem usa a hard wallet Ledger. Tem um novo golpe lançado no mercado. Diversas pessoas que utilizam carteiras da Ledger estão recebendo cartas em sua residência falando que precisa fazer uma validação emergencial no site. Então lá tem um QR Code com um link para você poder acessar. E é uma carta naturalmente falsa, que tem informações que fingem ser a Ledger, falando que você precisa fazer imediatamente uma validação da sua carteira para sua segurança, mas de qualquer forma isso não é verdade. É um golpe que visa provavelmente infectar o computador, o celular das pessoas que acabarem acessando e fazendo essa, entre aspas, validação para roubar os criptoativos que está na Ledger. Foi confirmado, inclusive, pela própria Ledger no dia de ontem, no perfil deles do Twitter, que é uma carta falsa. Vale ressaltar que muito provavelmente esses endereços, afinal, foi carta mesmo, não foi e-mail. Vale ressaltar que muito provavelmente esses endereços foram conseguidos por causa de um vazamento de dados da Ledger do ano de 2020. Em 2020, até 2020, quem comprou uma carteira Ledger diretamente através do site da Ledger teve o seu endereço, o seu nome, o seu telefone vazado. Então, isso naturalmente é uma ferramenta cheia, um prato cheio para os golpistas, né? Para os agentes mal intencionados do mercado. Então, recebeu carta da Ledger em casa pedindo para você fazer alguma validação da sua carteira? É mentira, é golpe. Avise inclusive para a Ledger no perfil oficial deles para eles conseguirem fazer uma maior documentação sobre isso e, consequentemente, uma melhor comunicação também sobre esse fato. Eles ainda não tinham postado em muitos locais sobre isso, mas de qualquer forma tinha na rede social já deles, no Twitter deles, esse aviso, essa notificação. Então, tem Ledger, muita cautela, muito cuidado, não acredite em nada que você receba por correio, nenhuma sinalização que você eventualmente receba por correio. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou até agora aqui no episódio, você já sabe. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Tá escutando a gente por algum streaming de música? 5 estrelinhas. Passa a seguir a gente, que isso ajuda muito o nosso projeto, isso ajuda muito o nosso trabalho a ter continuidade. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!